Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Essa palavra é maravilhosa. E hoje eu quero falar sobre buscar a vontade de Deus para tudo que fizermos na nossa vida. Os provérbios são chamados de provérbios de Salomão porque o Salomão, o homem mais sábio do mundo, que quando ele chegou ao reino, quando ele chegou a ser o substituto do seu pai, o rei Davi, ele começou a buscar a Deus e a orar. E Deus apareceu para ele por causa que ele começou a buscar a Deus. E Deus disse: Salomão, pede-me o que você quiser que eu vou dar para você. E ele poderia pedir tantas coisas, mas ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus a capacidade para saber como agir para guiar o povo de Israel. Era uma grande responsabilidade. Ele entendia o peso disso. Ele era instruído desde pequeno. Se você for ler Provérbios, você vai ver nos primeiros capítulos, ele falando sobre: meu filho, ouve a instrução do seu pai e da sua mãe, escute o conselho do seu pai e da sua mãe, ouve a instrução, adquira o conhecimento, busque o entendimento. Os primeiros capítulos de Provérbios é chamando, é a sabedoria gritando: busque por mim, busque por mim. Porque realmente, gente, nós precisamos buscar a sabedoria, e a sabedoria é saber como agir. E aí agora aqui nesse capítulo ele vai dizer algo tão profundo: não se esqueça das instruções, das minhas instruções. Guarde os meus mandamentos no seu coração. Se você fizer isso, você vai viver muitos anos. E você vai viver uma vida cheia de paz. Porque a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, isso traz pra gente uma vida cheia de paz e alegria. E aí ele diz também: não permita que a bondade e a lealdade abandonem você. Prenda elas ao redor do pescoço. Escreve elas no fundo do coração. Ou seja, seguir o caminho da bondade, da lealdade, da fidelidade. Isso vai fazer com que a gente viva muito e viva bem. E aí diz que fazendo isso vai ganhar boa reputação e favor diante de Deus e diante dos homens. Mas agora eu quero frisar aqui nesses dois versículos: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade de Deus em tudo que você fizer, porque aí Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Nossa vida é uma vida de escolhas. A partir do momento que a gente acorda, nós passamos a fazer escolhas para tudo: que roupa vestir, que calçado usar, o que comer no café da manhã, para qual caminho a gente vai pegar para ir para o trabalho, para ir para a academia, se vamos fazer ou não. Eu tô com preguicinha hoje eu não vou para a academia, não vou fazer caminhada, não vou fazer atividade. A nossa vida é uma vida de escolhas: o que fazer para o almoço, o que vestir, que roupa vestir para o culto, que roupa comprar, qual look novo eu vou comprar para o próximo domingo. A nossa vida é uma vida de escolhas. Que negócio que eu vou fazer? Eu continuo nesse trabalho, não continuo? Eu vou estudar isso, vou estudar aquilo? Eu vou ler esse livro, vou ler aquele livro? Vou ver essa mensagem? Não vou? Eu vou ouvir a Mais FM agora? Não vou? A nossa vida é uma vida de escolhas. Estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. Mas é interessante nós atentarmos para este conselho: buscar a vontade de Deus em tudo que fizermos. Porque quando buscamos a vontade de Deus em tudo que fizermos, Deus vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê o futuro, ele sabe do amanhã. Nós não sabemos.
Uma vez que as nossas ações, as nossas palavras são sementes que a gente planta no solo do tempo, tudo que nós fizermos nós vamos colher amanhã. Mas e se estivermos plantando uma coisa que não vamos querer colher? Porque o colher vai ser amargo, o colher vai ser duro, vai ser dolorido. Deus sabe o amanhã. Muitas vezes não sabemos, por isso precisamos buscar a vontade de Deus. Seja lá o que você for fazer, não faça, não tome nenhuma decisão na sua vida sem antes buscar a vontade de Deus. Não é só fazer aquela oraçãozinha rápida, não, é buscar mesmo. Busque alguns dias, busque a presença de Deus para que Deus direcione você no que você vai, na decisão que você precisa tomar. A palavra de Deus vai nos contar aqui em 1 Reis, capítulo 22, que o rei Josafá, rei de Judá, ele se uniu ao rei de Israel, o Acabe. O Acabe era um rei perverso, ele não temia mais a Deus, ele era casado com aquela mulher que todo mundo conhece, a Jezabel. Ele era um homem que permitiu que Israel inteiro se enchesse da idolatria dos deuses da Jezabel. E ele afastou o coração do povo de Israel de Deus e o seu próprio coração. Mas agora ele estava para guerrear contra a Síria. E o rei Josafá, que era temente a Deus, que andou em todos os caminhos do seu pai Davi, o rei Josafá que temia a Deus, que fez com que Judá andasse no caminho do Senhor e se apartasse de todos os outros deuses. Agora o rei Josafá se une ao rei Acabe para lutar contra a Síria. Mas aí o Josafá ele diz aqui no versículo 5, olha, o Acabe pergunta para Josafá, você vai comigo à guerra? Você vai nos ajudar? Você vai se unir a nós nessa guerra? Aí o Josafá disse, eu vou sim. O meu povo será seu povo, seremos como um só. Nós vamos à guerra juntos. Mas antes, vamos consultar o Senhor. Primeiro, vamos consultar a Deus. Chame os profetas. Aí chamaram mais de 400 profetas. Aí veio e todos os profetas disseram, devemos ir à guerra. Todos eles disseram, o Senhor vai entregar os inimigos nas mãos do rei. Todos, 400 profetas disseram a mesma palavra. Aí o Josafá não ficou satisfeito, porque ele não reconheceu a voz de Deus na voz daqueles 400 profetas. Aí ele disse, não tem mais nenhum profeta aqui? Alguém que a gente possa consultar o Senhor? Aí o rei Acabe disse, tem um homem. Mas esse homem, eu não gosto dele, eu odeio ele, porque ele nunca profetiza nada bom ao meu respeito. Ele só diz coisas ruins sobre mim. É o Micaías, o filho do Inlá. Aí falaram assim, não, Josafá disse, então chama ele, rei. Aí veio o Micaías. Aí o Micaías chegou lá, e aí já disseram pro Micaías, todo mundo profetizou bem do rei Acabe, você também vai profetizar a mesma coisa. O Micaías chegou lá e obedeceu a ordem. Ele profetizou a mesma coisa que os 400 profetas tinham profetizado. Aí o Josafá, ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Ele falou, não, eu conjuro-te, em nome do Senhor, diga a verdade. Aí o Micaías disse, tão certo como vive o Senhor, eu direi apenas que o Senhor ordenar. E aí ele disse, eu vi Israel, todos mortos sobre os montes. Vocês vão perder essa guerra. Aí o Acabe disse para Josafá, tá vendo? Esse profeta aí só fala mal de mim. Só fala mal, ele não diz nada bom. Mandou prender o Micaías até que ele voltasse da guerra. Aí eles foram para a guerra. Chegou lá, gente, foi um massacre. O exército de Israel foi derrotado. Quase que o rei Josafá morre, porque os inimigos, os sírios, estavam procurando o rei Acabe para matar o rei Acabe. Perseguiram o rei Josafá no meio da guerra, achando que o Josafá era o Acabe. Viram que o Josafá não era o Acabe, pararam de perseguir Josafá. Josafá ganhou o livramento. Ele foi para uma coisa que ele sabia que ele não tinha que ir, porque ele buscou a direção de Deus. E Deus ainda teve misericórdia e livrou ele. Mas o Acabe foi morto por uma flecha que do acaso acertou o coração, acertou ele lá por dentro da armadura. E ele morreu naquele dia. Israel foi derrotado. E eles buscaram a direção de Deus. Por quê? Por causa do Josafá. Então nós precisamos entender. Quando você busca a orientação e a vontade de Deus para sua vida, Deus direciona você no que você tem que tomar a direção. Só que muitas vezes a gente já sabe qual a decisão que a gente quer tomar, a gente já sabe qual caminho que a gente quer seguir. E quando Deus fala, a gente não quer ouvir. Quando Deus dá a resposta, fala, não, isso não é de Deus não. Nós precisamos buscar a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus contrarie a nossa própria vontade. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vê aqui. Deus não age por sentimento. Deus não age por impulso. Deus não age por emoção.
Nós agimos por emoção, e quando a gente faz e toma decisões pela emoção, porque a gente olha e acha que é bom demais, que a gente não pode perder a oportunidade, mas não busca a direção de Deus, lá na frente nós vamos ter resultados ruins. Mas quando você busca a vontade de Deus, haja o que houver, venha o que vier, Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele faz. Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus, porque quando acontecer alguma coisa, Deus se responsabiliza. Deus, ele faz o mar acalmar, o vento parar de soprar, ele apaga o fogo, porque ele se responsabiliza quando nós andamos debaixo da sua vontade. Então, igreja, busque a vontade de Deus. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra poderosa, eu oro para que nesse momento nós possamos tomar consciência de que andar debaixo da Tua vontade é a melhor escolha que nós podemos fazer. Mesmo que muitas vezes quando oramos, já dentro de nós sabemos o que queremos fazer, mas que o Senhor nos ensine a nos esvaziar da nossa própria vontade para aceitar a vontade do Senhor. Que possamos buscar e ouvir a voz do Senhor e seguir a voz do Senhor. Que possamos entender, Deus, que o Senhor conhece o amanhã, nós conhecemos o agora. A gente olha e pensa, poxa, eu tenho experiência. Eu já fiz isso várias vezes. Eu sei o que fazer, eu sei o que dizer. Que não venhamos confiar no nosso próprio entendimento. Que não venhamos, ó Deus, nos apoiar na nossa própria sabedoria, porque a sabedoria do homem, a sabedoria humana é vã, ela é enganosa, mas a sabedoria do Senhor permanece para sempre. O Senhor sabe de todas as coisas. Nos ensine a buscar, a esperar a resposta do Senhor e a obedecer a tua voz, porque fazendo isso, nós vamos ter prosperidade, felicidade, sucesso em tudo que colocarmos a mão para fazer, pois o Senhor se responsabiliza por tudo aquilo que o Senhor fala sobre a nossa vida. O Senhor sustenta tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. O Senhor começa, o Senhor termina, pois o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.